sou Diogo Cabral, advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e no âmbito da campanha Congresso Amigo do Povo, hoje nós temos a honra e a satisfação de entrevistar Antônia Cariongo, liderança quilombola, do território Cariongo, localizado em Santa Rita, Maranhão. Mas antes de iniciar a entrevista, eu vou deixar que a Antônia se apresente. Eu me chamo Antônia Cariongo, eu sou liderança quilombola, sou defensora dos direitos humanos, sou estudante de ciências políticas, tenho 46 anos de idade, sou mãe solo de 3 filhas, avó de um netinho, que é o Juan, e sou nascida, moradora, quinta geração do meu território, do meu quilombo, que nós já temos até a oitava por aqui circulando. Olha só, 8 gerações de quilombolas Uhum. que estão na luta, então, há séculos. É, E é um, é um território, é um quilombo com a oitava geração, nascida já, né? E aí a gente tem alguns avanços também, né? A gente tem, depois de mais de 30 anos de luta, a gente tem um decreto, né, que saiu no final do ano passado, a gente tem também protocolo de consulta, a gente tem um boletim, e a gente tem também agora o plano de gestão territorial, todo baseados nas diretrizes do decreto do presidente Lula. Então, a gente tem feito aí um caminho na garantia desse espaço, desse território, né, para que a gente possa continuar aqui, lógico, né, mas que os nossos filhos, netos, bisnetos e por aí vai, possam também desfrutar desse espaço de muita luta e resistência, porque quem mora em território sabe que a gente vive em luta e resistência todos os dias na tentativa de garantir o espaço que vivemos, né? Antônia, então fala para a gente um pouco de como tem sido essa conjuntura das lutas no Brasil e no Maranhão face aos tantos ataques, né, que o Congresso Nacional vem promovendo ao longo dos anos. Infelizmente, de 2022 para cá, né, 2022 foi um ano eleitoral, né, e que eu avalio como uma das piores votações, pelo menos aqui no estado do Maranhão, né, porque hoje nós, quilombolas, e não só quilombolas, mas os movimentos sociais, o MST, o movimento indígena, infelizmente, nós não temos representatividade do Maranhão nos espaços políticos, Uhum, né, nós temos uma Assembleia Legislativa que tem 42 deputados, né, eleitos no pleito de 2022, e desses 42, apenas 4 dialogam com a gente, 4 ou 5 uhum, ainda dialogam com a gente. uhum, No Congresso Nacional, na Câmara Federal, nós temos 513 e que 385 não dialoga com o campo, não dialoga com a periferia, não dialoga com uhum, o movimento social. Então, assim, uhum, nós tivemos um prejuízo muito grande nas últimas eleições. E uhum, sucessivamente o Senado, né, com uhum, 80 senadores, né, e que uhum, também esses senadores são pouquíssimos os que estão lá que conseguem dialogar é, com essa classe trabalhadora, né, com quem está no campo, com quem está nos territórios, com os quilombolas, com os indígenas, enfim. E isso reflete diretamente no nosso dia a dia, dentro dos uhum, nossos territórios, porque uhum, é uma sucessiva retirada e derrubada de direitos que foram uhum, lutas dos uhum, movimentos sociais, né, uhum, que tanto lutaram para garantir algum direito e que, infelizmente, a uhum, gente viu agora, nesse pleito de 2023 para cá, uma sucessiva derrubada de direito que o Congresso Nacional tem provocado, e o uhum, Maranhão, a Assembleia Legislativa não foi diferente para nós no Maranhão, né, Diogo? A gente teve uhum, diversas situações, né, no governo de Flávio Dino foi criada a comissão, né, que é a sede POP, né, que dava um certo apoio nos conflitos agrários socioambientais que a gente tem no estado do Maranhão, e que, de repente, uhum, a gente viu isso ser desmontado, né? uhum, Assim como foi alterada a lei de terras no Maranhão, e que uhum, nós só ficamos sabendo depois que tudo tinha sido feito na calada da noite, tinha se uhum, feito essa alteração, tinha se votado essa alteração, e o governador já tinha sancionado, e foi uhum, quando a gente soube, já tinha tudo acontecido. E essa campanha é uma campanha que vai trazer uma reflexão
para esses Uhum, setores, né? E aí é uhum, importante sempre a gente citar esses dados, porque aí a gente precisa que o nosso povo entenda que esse dado é muito ruim e que a gente uhum, precisa, né, nesse ano, mudar essa rota que foi traçada em 2022 e que ela precisa mudar, porque a gente tem um Estado com um número absurdo de lideranças que já foram assassinadas. uhum, uhum, Eu já até perdi a quantidade de lideranças que a gente tem sobre ameaça de morte no Estado, né? E uhum, que, infelizmente, por mais atuações que a gente tem, e aí a atuação que a gente tem apenas é das organizações, dos movimentos sociais, de pessoas como você, como o grupo que me acompanha jurídico, que tenta, de alguma forma, avançar na justiça com algum processo e que a gente sabe que não tem condenação de ninguém nesse Estado. A gente precisa mudar esse ciclo, né? A gente precisa avançar em algo que venha a nosso favor alguma coisa. E com certeza isso perpassa por a gente estar ocupando esses espaços, né? Por a gente incentivar os nossos jovens dentro das nossas comunidades a se formarem, a estudar direito, a irem para dentro da faculdade, com todos os empecilhos que tem, para que eles estejam no futuro, Diogo, dentro do judiciário, ajudando a redigir um texto que fale sobre o território dele, que fale sobre a uhum. história dele, mas que se tenha um olhar para o território e não apenas com interesses do agro, né, do capitalismo. Então, a gente precisa fazer essa mudança esse ano de 2026, e essa mudança perpassa pelas urnas, e que a gente possa fazer um pleito com mais consciência, né, com mais consciência de classe, onde é que eu estou, onde é que está o povo das periferias, o trabalhador CLT do dia a dia, né? E quem está no campo, porque hoje nós que estamos nas comunidades tradicionais, tanto faz ela quilombola, ribeirinha, quebradeira de coco, agricultor rural, os territórios indígenas, todos nós estamos vivendo um processo de violação de direitos gigantesco. A gente precisa ter que nos represente para que a gente possa lutar contra isso com mais força, para a gente poder, pelo menos, denunciar com mais força, né? Porque os movimentos sociais, a gente vê, as frentes de movimento social no Maranhão têm feito inúmeras denúncias, e é incrível como é que as nossas denúncias não andam. Essas reflexões que você traz são importantes, significativas. Por exemplo, o Congresso Nacional aprovou o pacote do veneno, o presidente Lula derrubou vários dos artigos, mas o Congresso aprovou com a derrubada dos vetos presidenciais. Também em relação aos povos indígenas, fez aprovar, mesmo diante da inconstitucionalidade firmada pelo STF, o marco temporal, fora Uhum. é, outras normativas que impactam, como a nova lei do licenciamento, né? Com a questão relacionada com autolicenciamento, com licenciamento de grandes empreendimentos. E eu conheço o território da Antônia, o território Carioca e outros territórios, e é o território que é triplamente afetado, né, Antônia? Afetado pela Estrada de Ferro Carajás, afetado pela BR-135 e afetado pelas fazendas que estão ao entorno, cercando esse território. Antônia, eu queria fazer uma última pergunta. Acho que o não só a sociedade civil organizada, mas o que nós temos que fazer, né, com aqueles que estão vivenciando é, essas situações de brutalidade e violência na cidade do campo? Como deveria ser esse diálogo para que nós tenhamos um Congresso amigo do povo? Primeiro que eu acho que a gente tem que mudar a forma de fazer a política. E aí eu acho que essa forma de fazer política, Diogo, só nós que estamos inseridos nesses movimentos, nessas organizações, conseguimos visualizar esse formato de fazer política. Um processo que ele inicia assim, ele vem de um estágio de coronéis, né, Uhum, que lá, dentro de 1930, 1915, quando tudo isso começou a se formar, quem uhum, foram os políticos que dominaram foram essas pessoas, e essas pessoas foram passando de pai para filho, para uhum, sobrinho, para esposa, para neto, e sucessivamente. Isso ainda é um ciclo que a gente tem no Maranhão.
Fora dessa bolha, a gente tem o capital que reina, né, o agro que reina, que financia também muitas dessas mesmas pessoas que estão nesse ciclo. Eu tenho falado muito, Diogo, que o estado do Maranhão ele não é pobre. Uhum. Ele não é pobre. Uhum. O que falta no estado do Maranhão é gestão pública. Nós não temos Uhum. gestores que dialogam com o campo, nós não Uhum. temos gestores que dialogam nem com a própria cidade, imagine numa periferia. Né? Uhum. Então, nós não temos esse tipo de política no estado do Maranhão, Uhum. do cenário que nós temos hoje das pessoas que comandam os municípios e até mesmo o estado, eles não são Uhum. esse tipo de pessoa, eles não dialogam com pessoas, eles Uhum. dialogam com o empresariado, eles dialogam com o agronegócio, eles dialogam com os coronéis, mas com o povo não existe diálogo dessa gente com o povo. E eu acho que um modelo de política que levaria a gente a mudar essa realidade que a gente vive, primeiro que é a gente elegendo pessoas que, de Uhum. fato, conheçam essa realidade no seu dia a dia, vivenciam essa Uhum. realidade no seu dia a dia, e que eles estão diretamente ali dentro do território, na periferia, dialogando com as pessoas de alguma forma. Eu acredito que ainda é muito possível mudar, Diogo, mas para a gente mudar, a gente precisa sair desse caminho que a gente vem há muitos anos, que é elegendo pessoas que querem poder político e privilégios, e começar a olhar para quem de fato pode trabalhar e mudar a realidade de centenas de pessoas que vivem no nosso estado hoje em extrema pobreza, que é necessário e é urgente que a gente avance nas nossas escolas, na educação básica mesmo, né? Que a gente que seja lecionado o letramento racial, a Lei 10.000, né? Que ensina, que a escola deve ensinar, né? De onde viemos, quem somos nós, porque estamos aqui, né? E enfim. E a gente precisa avançar nisso, porque eu acho que a educação ela vai mudando as pessoas, ela vai Uhum. mudando as Uhum. pessoas. E você acaba chegando nesse espaço que nós estamos hoje, eu, você e diversas pessoas, com outro pensamento e com outra visão de futuro. Claro que nós não aprendemos na escola, né, Diogo? Que eu não aprendi isso na Uhum. escola, você não aprendeu na escola. Nós Uhum. aprendemos isso nas bases dos movimentos sociais pelo qual atuamos. Uhum. Entende? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão muito sobre isso, e a educação ela é fundamental para isso, né? E eu acho que a gente tem que fazer luta, porque a gente ainda não conseguiu implementar nem sequer a Lei 10.000. A gente tem visto o que está acontecendo em alguns lugares do país, onde está tentando se aplicar, né, algum tipo de leitura ou trabalho relacionado a essas questões, onde a gente está sendo, como é que eu posso te dizer, coagidas pela própria Uhum. polícia. Então, uma sucessão de violação de direito que, de alguma forma, o Brasil tenta passar um pano, né, para que isso não se continue sendo tão feio, né, mas aqui é uma realidade que não tem como sumir, isso aqui é tão real. E aí isso, Diogo, com certeza tem que vir pela educação, porque quando as pessoas tiverem acesso a essa educação da verdadeira história, né, de saber que nesse país as únicas pessoas que existiam eram os indígenas, e é por isso que eles são originários daqui, e é por isso que eles têm direitos. Para a gente poder chegar nisso, a gente precisa estar ocupando esses espaços, que são os espaços das tomadas de decisões, que é lá no Congresso Federal, onde eles votam lei, onde eles violam lei, onde eles derrubam direito, onde eles acham que eles têm prerrogativa para fazer tudo que não presta e saem ileso, que a gente tem, infelizmente, hoje na política, e isso inclui o nosso Estado, um nível de corrupção vergonhosa, e que eu ainda me surpreendo com a pessoa que está sendo investigada, que tem todas as provas de que está envolvido em corrupção, ainda tem a cara de pau de pedir um voto do povo maranhense. Olha, o Uhum. negócio é complicado. Infelizmente, enquanto a gente não tiver educação, é uma tarefa dos movimentos sociais fazer esse trabalho de formiguinha com a nossa juventude, com o povo preto desse estado, que está na periferia, que está nas comunidades tradicionais, a importância da escola, mas também a importância dele conhecer culturalmente quem é ele, de onde ele veio, quais são as suas raízes, porque isso é muito importante para a nossa sobrevivência nesse país, principalmente para a sobrevivência, né? E também que o conhecimento, eu venho sempre falando, ele transforma a gente. Tu trouxeste uma conjuntura que é real, né, no Maranhão, mas em outros estados em que as Sim. populações vivem entre a cerca e a estrada, isso é uma realidade. E, em nome da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, agradecer tua contribuição nessa discussão que nós estamos
firmando, trazendo por um Congresso amigo do povo. Hoje nós entrevistamos a liderança do MST, Adonilton Rodrigues Souza. Adonilton, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por nos atender a esse convite. E antes de mais nada, eu peço para que tu possas te apresentar, né? Beleza, muito obrigado aí pela participação. Muito bom dia a todos e todas, né? Eu me chamo Adonilton Rodrigues, sou acampado aqui no acampamento 8 de março, em Planaltina DF, né? Há 14 anos. Estou aí contribuindo aí na tarefa da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, do DF em torno. Obrigado, Adonilton. Adonilton, eu queria ouvir de ti um pouco sobre a impressão do MST em relação à atual conjuntura do Congresso Nacional. Nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3 anos, nós percebemos e verificamos uma série de ataques, né, perpetradas pelo Congresso Nacional em relação a temas como meio ambiente, temas como acesso à terra, território, criminalização. E aí eu queria ouvir de ti, como liderança do MST, qual é a percepção em relação a esse Congresso que está aí hoje? Então, o Congresso, né, que está aí hoje, né, cada vez que passa, vem sendo pior, né? E esse que está aí hoje não é diferente, né? Todas as pautas que é relacionada ao povo é barrada, né? Então, um Congresso muito conservador que está aí, né? Bancada ruralista, bancada, né, da Bíblia e tudo mais. Só que a gente está buscando, né, avançar de certa forma. Tem um debate do MST também na institucionalidade, mas que ainda tem poucos nossos lá, né, para defender nossas pautas. Então, eu acredito que essas eleições de agora vai ser muito acirrada, né? Mas que também a gente tem que trabalhar muito para que mude, né? Mude a questão do Congresso, porque do jeito que está, as nossas pautas elas não vão avançar, mas elas avançam com a nossa organização, com a nossa luta, né? E com a nossa pauta também da questão da reforma agrária para a sociedade, para ver se a gente tenha mudança, né? E mudanças concretas para o povo, né? Porque do jeito que está, a gente não consegue avançar. Adonilton, de que maneira essas pautas no Congresso têm afetado a vida dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores rurais sem terra? Então, de certa maneira, afeta no geral, né? Porque a pauta terra, ela é uma pauta que... A reforma agrária é uma pauta muito ampla. A reforma agrária praticamente... A terra é o começo, eu não diria nem o começo, mas tudo passa pela questão terra, né? Os direitos Uhum. sociais, as políticas públicas. Então, se não tem reforma agrária, não tem como avançar nas políticas públicas sociais, né? Então, é uma pauta que está travada há muito tempo, né? Questão da reforma agrária e outras pautas também que a gente vem debatendo, né? Inclusive a própria escala 6x1, né? Que está aí travada, mas que a gente vai ter que se organizar e buscar destravar essas pautas. A escala 6x1, ela representa muito, né, do que tem sido a essência do Congresso Nacional. Houve uma mobilização nacional e, de fato, agora o presidente do Senado travou, né, a pauta 6x1, né, que é um enfrentamento da classe trabalhadora, um enfrentamento real, né. Estava aqui refletindo também e várias outras medidas que o Congresso Nacional tomou, inclusive que foram objetos de veto pelo presidente Lula, foram aprovadas a exemplo do pacote do veneno, né? Como tem sido esse enfrentamento aos agrotóxicos, né? A partir dessa aprovação em 2023 do pacote do veneno, como vocês têm se organizado no sentido de
propor alternativas a essa situação que envolve o uso intensivo de agrotóxicos no nosso país? Então, a gente vem fazendo denúncia, né, através de parceiros e tudo mais, mas não tem surtido muito efeito, né? Então, eu acredito que tanto a escala 6 por 1 como a questão do pacote de venenos e outras pautas aí que estão sendo barradas, é preciso mobilização nacional, né? Da classe trabalhadora, né? Não só dos movimentos trabalhadores rurais sem terra, mas uma mobilização que seja da classe trabalhadora. Porque quando a classe se movimenta, né? Então, essas pautas, elas, não que fica muito mais fácil, mas elas a gente consegue um caminho para aprovar, né? Que é no caso da inserção de imposto de renda, né? Então, só com a mobilização, né, que os caras conseguiram aprovar. Se não for com mobilização, a gente não vai conseguir avançar, né, com essas pautas. Você falou uma coisa muito importante e eu tenho pleno acordo. Na minha opinião, a terra é a questão central do nosso país. Enquanto houver concentração de terra, e o Brasil é um dos países que mais concentra terra no mundo, né? Nós vamos manter esse padrão de desigualdade profunda, de violência. Na sua opinião, como nós poderíamos mobilizar a sociedade em prol do tema terra, acesso à terra, a reforma agrária, a titulação dos territórios quilombolas e a homologação das terras indígenas? Então, eu acredito que essa mobilização ela leva um tempo, né? Ela leva um tempo, né? Porque o Brasil ele é um país ele é muito complexo, né? Inclusive, o Distrito Federal, eu diria que é um dos lugares mais complexos que tem para lutar pela terra no Brasil. Uhum, Então, como o uhum, Brasil é grande, né, nós temos alguns estados que têm avançado muito nessa questão da cooperação, na questão das agroindústrias, né, no avanço mesmo da produção agroecológica, da agroecologia. Não que aqui no DF não tenha avançado, mas a Centro-Oeste ela é mais difícil, o agronegócio ele é mais concentrado, né, ele é onde avança mais, né, e traz muito retrocesso. E faz esse diálogo, né, melhor do que nós, né, com a sociedade. Mas a gente vem buscando muitas formas tanto dentro do processo de solidariedade em si com a sociedade, mas também uhum, em parceria com as universidades, né? Estudantes que vêm visitar a gente nas nossas áreas. Então, a gente tem a construção também de alguns documentários para uhum, mostrar de fato o que é a reforma agrária popular, né? uhum, Por que o movimento dos trabalhadores rurais luta pela reforma agrária. Então, eu acho que é uma coisa que é pouco a pouco, né? É a sementinha que a gente vai plantando, né? Na questão do avanço da agroecologia, da alimentação saudável também, pautada não só para o campo, mas para toda a sociedade. Então, uhum. eu acredito que vai levar uns anos aí, mas a gente vai conseguir, né? Esse sonho que a gente tanto sonha, que é questão da luta pela terra, da reforma agrária, que só com a reforma agrária que a gente vai conseguir combater, né, toda essa tragédia que está aí, né, não só no Brasil, mas no mundo, né? Adonilton, eu queria te agradecer, né, por tuas palavras, por esse momento, e queria que você pudesse deixar uma mensagem final, diante da nossa conjuntura, né, diante da conjuntura que nós enfrentamos no Brasil. O que fazer para termos um Congresso amigo do povo? Ah, maravilha. Não, primeiramente, né, agradecer pela oportunidade, dizer que nós, o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, estamos, né, disponíveis aí para estar fazendo as construções conjuntas, né, e dizer que agora, né, para toda a sociedade, que nessas eleições a gente, né, de fato, né, colocar parlamentares comprometidos com as nossas pautas e que defenda de fato a classe trabalhadora, né? Que esse Congresso que está aí, ele não representa a gente, né? Ele representa a elite que está aí, que tem seus privilégios há muitos anos. Então, vamos fazer mudança, né? Para que possamos avançar com o nosso projeto tão sonhado que a gente sonha, né? Que é a luta pela terra, que é a reforma agrária e as políticas sociais. É isso.
Muito obrigado, meu caro, e sigamos na luta. Nós estamos aqui no âmbito da campanha Congresso Amigo do Povo, campanha esta desenvolvida pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, e temos a honra e a satisfação de entrevistar uma das grandes lideranças indígenas do nosso país, o Cacique Babau. Cacique Babau, eu peço inicialmente que você se apresente para nosso público. Sou daqui da Bahia, do território indígena Tupinambá de Olivença, Cacique Babau, da aldeia Serra do Padeiro. Obrigado, Cacique Babau. Cacique Babau, a primeira pergunta que eu queria fazer é que você falasse como está hoje a conjuntura em relação à luta dos povos indígenas no Brasil. Eu queria que você fizesse esse comentário geral de como está hoje essa situação. Olha, eu considero que nós estamos num momento mais crítico do que era antes. Toda eleição a gente questiona se pode piorar. E lutamos e votamos para ver se melhora. Mas, infelizmente, piora. Piora por quê? Por que está ruim? É que nós temos uma conjuntura no país que ela concentra de volta o poder nas oligarquias maiores do país. Eu acho que a sociedade, um setor da sociedade, faz um acordão para eles se tornarem concentradores do poder no geral. Não é só de terra, eles querem todos os poderes sobre a sociedade para que eles ditem a regra sobre a maioria do povo. É o que eu vi em cima, e nós indígenas se tornam uma vítima direta, sendo que um desses grupos que patrocina essas oligarquias e que quer cada vez concentrar mais poder é o agronegócio, né? E o agronegócio ele tem interesse direto nas questões indígenas, porque nós temos um Congresso que ele só retira direito dos nossos povos indígenas, dificulta ao máximo os acessos, em vez deles criar normatismo, mecanismo de melhorar a vida indígena das terras já demarcadas, para esses indígenas terem uma vida melhor, mais bem, ajudar a presidência da República a aplicar recurso, investimento que viesse a satisfazer a forma dos povos indígenas viver, facilitar a nossa forma. Mas eles estão empurrando os povos indígenas àquele velho pensamento da integração nacional. Com isso, as pessoas acham que tudo que vem oferecendo que é para a gente ter status na sociedade. Se isso não seja um retrocesso e um risco real para nosso futuro indígena, eu não entendo mais o que é, porque a aldeia Barra Velha do povo Pataxó aqui é uma aldeia com ocupação de mais de 100 anos do povo indígena, que nunca teve conflito, por sinal. É uma aldeia de 2.000 hectares de terra que nunca teve conflito, porque nunca teve fazendeiro dentro. Depois da homologação, que aparece uma ação de um fazendeiro. Esse novo formato que eles querem fazer para indenizar terra nua, a dificuldade que tem dos antropólogos trabalharem agora. Então, eu não estou muito otimista nessa questão, não. Viu? Ao mesmo tempo, os índios estão convencidos a entrar na política, dizendo que pela política ele muda. Mudar o quê? Porque é o seguinte, nós mudamos quando os partidos têm poder de, junto, fazer alguma diferença, mas a disputa hoje é por poder. E na linha poder, vários pequenos partidos se juntam para eleger o máximo de deputados para confrontar os partidos que têm uma ideologia, que têm um pensamento voltado, que têm um planejamento de país, porque os ricos do nosso país, ele quer um país fraccionado. Ele quer um país onde
um grupo de deputados faça o que eles querem, que é isso que está acontecendo. Se vamos supor que nós elejamos 10 deputados índios, numa eleição que vamos votar contra o povo indígena, qual é a chance desses 10 deputados vencer? E é importante trazer essas contradições da disputa de poder, porque nós enfrentamos uma conjuntura de luta de classes, né, evidentemente. Não há neutralidade na política, não há neutralidade no Congresso. Esse conservadorismo do judiciário tem relação com o conservadorismo do Congresso? Por exemplo, as decisões judiciais em relação ao povo Pataxó, né, elas são ancoradas na nova lei do marco temporal. Eu queria que você pudesse falar um pouco do que significou esse ataque do Congresso Nacional em relação aos povos indígenas, né? Toda a história da humanidade teve um momento que a sociedade se desvinculou desse grupo que quer conservar o famoso conservadorismo. A sociedade expandiu na arte, na música, na agricultura, numa diversidade de coisas, e quando se expandiu, ela se harmonizou melhor e dividiu o bolo. Ao dividir o bolo, os conservadores, que são geralmente ricos, bem-sucedidos, pessoas que dominam a política, dominam as leis do país, do mundo, ele se sente atingido, procura uma pessoa para trabalhar e não acha. A segunda parte desse grupo é quando ele não consegue controlar os problemas que estão dentro da própria família. Quando eles não conseguem resolver o problema dentro da própria família, eles envolvem a sociedade inteira. Eles jogam a culpa na sociedade. E aí eles vão agir para as leis severas, tanto na questão territorial, tanto na questão humanitária, dos direitos humanos, da escolha das mulheres, das questões de escolhas sexuais dos homens, se é LGBT, se é gay. Eles querem interferir nas decisões pessoais das pessoas. Por quê? Porque eles têm esse problema na família deles. E eles não conseguem fazer o enfrentamento, então eles jogam. E a questão é que eles se tornam brutais, porque eles humilham os deles, obrigam os deles a negar o que são, e aí as pessoas ficam muito preconceituosas, muito racistas e muito radicais. Quando você não consegue aceitar o outro como ele é, você tem um radicalismo, você pode matar, tirar vidas. E se você for olhar esses juízes conservadores, está tudo nesse neopentecostal. Estão todos aí. Então, eles somam a ideia, usa a Bíblia, usa para retirar direitos, violar direitos. Se você for pegar o Congresso, é um Congresso da grana e da evangelização. Por isso são tão cruéis. Eles são cruéis porque se baseiam na Bíblia lida de cabeça para baixo. O ano passado, fazendo uma entrevista, eu falei que a cada época o mundo corre para um genocídio mundial. E agora nós corremos o risco de ter o genocídio dos povos originários. Não só no Brasil, mas aonde existe. E esse movimento, né, é um movimento global que se percebe, né, envolvendo a extrema-direita, né, capitaneada por Donald Trump, e que visa exatamente capturar, roubar territórios, né? Eu acho que tem um debate muito importante. Eu queria também te ouvir mais um pouco. Você falou da questão do genocídio, mas voltar às questões dos conflitos, né? O que é que você vê como raiz dos conflitos, né? O que é que está no cerne desses conflitos? Por que tantos assassinatos de indígenas e tantos conflitos? O que está por trás, né, desses conflitos? Quais são os interesses, né? Olha, o interesse, mais uma vez, é o econômico. O que acontece? Quantas terras indígenas estão demarcadas, homologadas? São
uma quantidade considerável. Agora, vá nela, qual dela, de fato, tem um investimento para a sobrevivência daqueles indígenas, qual delas tem uma forma daquelas pessoas ter uma vida própria, com liberdade. Não, tem um ataque contínuo, tem sempre a linha do suborno. Pessoas querendo retirar madeira ilegal, querendo tirar o ouro, o diamante, querendo saquear o território. Você pode observar o que nós temos no Brasil, é um guarda-chuva de saque às terras indígenas, e você não vê nenhum movimento do Congresso para ajudar o governo federal a combater isso. Muito pelo contrário, o Congresso faz parte dos ataques à invasão às terras indígenas. Você não vê um plano nacional para os indígenas vender seus produtos. Você encontra agricultura familiar, mas você não encontra agricultura coletiva. O maior ataque aos territórios indígenas já demarcados chama-se agricultura familiar. Uhum. Ninguém, eu estou te falando pela primeira vez que ninguém nunca quis discutir isso. Por quê? O índio vive de gambiarra. Todas as leis no país para o índio acessar recurso é uma gambiarra que não tem algo voltado especificamente para os povos indígenas. Por que o governo não cria regra? Porque facilita o ataque aos povos indígenas. Agora, para lutar por demarcação, que essa é a terra demarcada que eu falei, e para quem está lutando por demarcação, já não é de hoje que todas as organizações sociais que trabalham sofrem ataque. E cada vez menos o Estado ataca de tal forma com o judiciário para que venha menos recursos para essas organizações, para menos elas ter condição de trabalhar com os povos indígenas em processo de luta. Com isso, fica mais fácil de praticar violência. E com isso, fica mais fácil de dificultar a vida desses índios de chegar a Brasília, chegar às instâncias, de pedir socorro. Então, eu acredito que essa tendência deva cada vez mais ser acirrada. O amedrontamento está tão violento que a maioria dos índios já não quer mais lutar por território. Ele só quer mesmo uma fazendinha para a família ficar ali. Só que, como os grupos é grande, isso, no primeiro momento, dá certo, mas no segundo momento não funciona. Só está sofrendo ataque o índio que pede território. Então, para mim, é algo programado. É algo pensado nessa sociedade, nesse Congresso, nesses juízes, né? Diante desse cenário que você traça, né, que você traz com muita propriedade, por vivenciar as ameaças, por vivenciar essa luta por território, o que podemos fazer diante de um Congresso conservador, também diante de um Poder Judiciário conservador e diante de um Estado que há 5 séculos tem se omitido em relação à questão indígena? O que fazer, né? Todos nós chegamos até aqui porque nunca desistiu. E se remodelar. Quando eles copiam tudo de nós, eles conseguem nos atingir de uma forma desse nível aqui, nós temos que superar e ficar melhor do que eles. Mas aproveitar, numa eleição dessa que virá, também para os povos indígenas fazer escolhas e convencer parceiros a fazer escolha junto para... Nunca vamos acreditar que o ser humano seja totalmente bom, mas aqueles que a gente, pelo menos, seja mais sensível às causas gerais, não às pessoais. Porque até hoje votou muito em pessoas que resolvem as causas pessoais, não as questões gerais, não as necessidades gerais do nosso país. A gente, não só nós índios, aprendeu muito a votar nas oligarquias. Então, nós temos que, no meu ver, voltar para a escola, uma escola diferenciada, para fazer reuniões, fazer encontros, fazer debate, para discutir por que eleger sempre a mesma família, a família inteira de um deputado, de um senador, que foi governador, que foi tudo, até o bisneto é tudo eleito daquela família. Por que não votar
num povo que é da mesma linha. Por que não chamarmos a discussão? A favela também votar no favelado, o índio poder votar no índio, discutir tudo isso. Passa por um problema originário também, porque assim, as ONGs que trabalham com indígena não mexem com cigano. Uhum. Quem mexe com cigano não trabalha com quilombola. Você está entendendo? Na verdade, as nossas entidades também tinham que começar a discutir no geral. Primeiro, combater o racismo e o preconceito. Mas não do branco, entre os grupos tribais. Começar uma campanha de trabalho, de encontro, onde encontrar cigano, índio, quilombola, sem terra, botar tudo no mesmo espaço, porque só assim nós vamos compreender o problema do outro, só assim nós vamos reverter essa situação do votar. Eu identifiquei no geral, e quando eu vi o tamanho da população de cada grupo desses, que são gigantescas, Sim. e nós não nos encontramos, nós não votamos em nós, porque não nos conhecemos. Sem isso, o Congresso sempre será esse que está aí. Nós não mudaremos se nós não mudar primeiro. Babal, quero te agradecer por essa aula, né, por essa entrevista que foi concedida à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. A tua contribuição, ela vai além das nossas fronteiras, né? A tua contribuição, ela é palavra que percorre territórios, né, que chega nos territórios, e é muito importante que tua voz seja ouvida não só pelos povos indígenas, mas como tu falaste, pelos grupos quilombolas, pelas populações ciganas, pelas comunidades tradicionais. Eu quero aqui agradecer, em nome da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, esse momento contigo e desejar muita força, muita resistência, e sei que tu seguirás nessa luta, porque a luta faz parte do teu sobrenome. Muito obrigado, tá? Escolha bem seu candidato, conheça a sua história. Não vote pra qualquer um, não, 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 não.